certo. Era uma fuga, deu errado. Deu errado, né? Com 3 anos e meio, o pai da minha filha arrumou uma outra mulher, conheceu uma outra pessoa. Minha filha tinha 5 meses quando eu descobri que ele tinha uma outra pessoa. E aí eu me lembro de nós termos chamado um tio meu, que na época era pastor, né, de uma igreja, pastor César, né, amo demais. A gente quase não tem contato, mas ele foi muito relevante nessa fase. E aí eu me lembro que eu chamei ele e contei para ele o que estava acontecendo, que, né, eu tinha sido traída. Mas eu tinha na minha cabeça, Rafa, que assim, casamento era para a vida, né? Na minha cabeça, eu nunca casei, mesmo com essa imaturidade, mesmo, né, pensando de forma tão imatura, eu nunca casei pensando em separar, né? Eu sempre casei pensando em prosseguir. Então, quando eu chamei o meu tio, eu falei para ele, olha, nós estamos assim, 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 aconteceu essa situação. E aí ele chamou o meu ex-marido e falou para ele, eu creio num Deus que perdoa, num Deus que, né, tem condições de recomeçar a família e tudo mais. E o meu ex-marido estava bem irredutível naquele dia, assim, bem frio, e ele disse assim, tudo bem, a gente pode tentar, né? E não durou uma semana, ele começou a chegar muito tarde em casa de novo, e aí ele pegou e realmente assumiu que estava com ela. E aí eu falei que não queria mais, me separei, fiquei com a minha filha com 8 meses de idade, sozinha, né? A princípio sozinha. E aí depois de alguns meses, né, algumas semanas inclusive que a gente tinha separado, eu conheci o meu atual esposo, que é o pastor Ricardo hoje, né, que a gente tem 26 anos de casado. Bom, toda essa história é antes da Viviane conhecer Deus. Antes da Viviane. A partir do momento que você conhece Deus, a sua vida começa a se transformar e começa a vir as profecias, começa a vir as coisas acontecer de verdade, né? Então, antes de você conhecer Deus, você passou por isso, por esse casamento que deu errado, né? Após isso, beleza, casamento ali deu errado. Após isso, pra gente entrar na parte que aí vem Deus, aí fica forte, tá? Aí fica bacana. Vamos lá, após isso, você começou a conhecer Deus, começou a ir pra igreja, como que foi essa Antes parte? eu quero só abrir um parênteses aqui, Rafa, que essa coisa do conhecer a Deus, né? Pra mim, eu já conhecia, porque eu aceitei Jesus com 15 anos. Com 15 anos. Só que eu não conhecia. Eu fui entender depois que eu não conhecia, né? Depois eu entendi porque que Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço porque eu ando contigo. Então, eu estava dentro da igreja, eu aceitei Jesus aos 15 anos, eu me separei, né? Eu tinha 21 anos, né? Minha filha tinha acabado de nascer, tinha meses, eu tinha 21 anos e eu estava na igreja. Eu frequentava a igreja, né? Então, para mim, eu estava em Cristo, né? Assim como Pedro, quando Jesus fala para ele, Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção. E acho que era isso que Jesus olhava para mim e dizia, Viviane, na hora que você se converter, você vai ser uma bênção. Mas para mim, eu era convertida, né? E aí hoje eu entendo que eu era convencida. Então, pensa bem, eu estava dentro da igreja, eu fazia parte do grupo de louvor, né? Na época eu congregava na Renascer. E aí fazia parte do coral, depois fui para ministra de louvor, fazia parte de todo o trabalho da igreja, né, não só social, mas também de visita, enfim. E aí quando chegou, conheci o meu esposo, né, o pastor Ricardo, nós nos conhecemos, eu fazendo uma campanha na igreja Paz e Vida, e ele era obreiro de lá, né. E aí nós nos conhecemos nesse interim, eu muito sofrida, tinha acabado de me separar, o pai da minha filha sem nenhum tipo de apoio, nem respaldo, nem financeiro, nem nada. Eu numa situação financeira muito delicada, porque eu estava desempregada, a minha filha tinha menos de 1 ano, não tinha com quem deixar, eu não tinha rede de apoio, muito diferente dos dias de hoje, que a gente encontra uma creche, a gente encontra, né, uma SEI, uma MEI, lá na nossa época isso não existia. Então, ou você custeava alguém, né, particular, ou uma escola particular, ou você tinha que esperar essa criança, uma fila imensa de uma creche que, né, era surreal. Então, eu não tinha com quem deixar a Camila. E aí dificultava para você ter um trabalho também. Dificultava muito, e eu pagava aluguel, né? O pai da minha filha foi embora e me deixou com uma casa, com aluguel para pagar, com água, luz e uma criança pequena. Isso 18 anos? Isso 21 anos. 21 anos. Né, com 21. E aí eu fiz essa campanha na igreja, conheci o pastor Ricardo, e aí ele começou a vir na minha casa, a gente começou a bater um papo e tal, e a partir daí a gente começou a namorar. Mas imagina a cabeça de uma menina de 21 anos, com uma filha pequena,
namorando com um rapaz, ou tentando, né, conhecer um rapaz que tinha 18. Né? O pastor é 3 anos mais novo do que eu. Então, na minha cabeça, era outra loucura que eu estava fazendo. Eu tinha muita dificuldade nessa figura masculina, porque eu já tinha essa ruptura na minha relação com meu pai, e aí depois com o pai da minha filha também, né? Eu me senti traída pela segunda vez. A primeira foi o meu pai, que deveria ser aquele que me acolhia, mas não foi, e aí depois, né, também fui traída. Então eu tinha muita dificuldade de entender essa relação de homem e mulher, né? Para mim, eu tinha uma vida solitária, sozinha, e eu tinha que caminhar segundo ela. Então, quando o Ricardo chegou, tentando se aproximar, cuidar, né, com todo aquele carinho, que o Ricardo sempre foi muito carinhoso, eu tinha dificuldade de receber aquilo, e eu rejeitava aquilo, rejeitei muito aquele afeto, aquele carinho, a ponto de mandar ele embora milhares de vezes, um monte de vezes. Nós discutimos muitas vezes, eu falava, vai embora, você não tá vendo que a minha vida é uma bagunça, né? Eu não nasci para ser feliz. E por que eu dizia aquilo? Porque o meu pai repetia aquilo para mim o tempo todo, né? Que você não vai ser feliz, você nunca vai ser ninguém. Então eu falava para ele, você não tá vendo que eu não vou conseguir te amar, eu não vou conseguir ficar com você. Eu nasci para viver sozinha. E ele sempre insistindo muito. Mas um dia eu falei pra ele, pra mim chega, vai embora, né, eu não quero mais. E aí ele foi embora, aí passou 1h30, 2 horas mais ou menos, alguém toca a minha campainha. E aí quando eu saio, me deparo com um rapaz, e aí eu disse pra ele, oi, tudo bem? Ele falou tudo. Ele falou, olha, eu tava passando aqui na sua calçada e Deus pediu pra que eu tocasse a sua campainha. E eu tenho um recado de Deus pra te dar. Olhando pra cara dele assim, meio perdida, eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim pra mim, Deus manda dizer pra você, ele preparou um homem pra cuidar de você e da sua filha. Só que você tem mandado ele embora. E Deus manda dizer pra você, se você mandá-lo embora mais uma vez, o Senhor vai permitir. E aí sim você vai ficar sozinha. E naquele dia, aquilo me aqueceu por dentro, porque eu tinha mandado ele embora há pouco tempo da minha casa. E aí a minha mente virou um turbilhão de coisas. E eu disse, meu Deus, como que Deus quer? Deixa eu entender, a pessoa apertou a campainha da sua casa. Da minha casa. Meu Deus. Nunca vi na vida, Rafa. Nunca mais vi depois da minha vida. Ele estava ali só para isso. Né? Foi como se Deus tivesse realmente enviado aquele anjo ali para dizer assim, acorda. Né? Não é o que eu estou escrevendo para você, é o que você está decidindo ser. Que é muito mais sobre o que a gente interpreta do que, às vezes, sobre o propósito. Né? Tá, deixa eu me colocar na situação. Vamos supor que eu tô vivendo isso, tá? Tem ali uma discussão, alguma coisa, a pessoa vai embora e alguém vem e me traz essa profecia, olha, essa pessoa. Como que você ficou? Estado de choque ali? Eu entrei e comecei a chorar. Eu disse, e a minha cabeça era essa, eu disse, Deus, como é que o Senhor quer que eu fique com um cara de 18 anos? Né? Eu tenho uma filha, a tia dele, ela falou pra ele um dia assim, você não tá vendo que isso aí é a videira que Jesus amaldiçoou? Essa mulher tá com filho, separada, ela quer um pai pro filho dela. Você não tá vendo que isso aí não vai dar em nada? E de contrapartida, o meu pai na época, né, vivo também, com todo aquele histórico de bebida, minha mãe, todo mundo repudiava a ideia de eu namorar com ele. Porque eu tinha vindo de um casamento frustrado e conhecendo um menino, né? Era 3 anos mais novo que eu já era uma menina, né? Só que eu era uma menina com responsabilidades, então eu não tinha pra onde correr. Eu tinha uma filha, eu tinha que sustentar e pronto, acabou, né? E ele não, ele era um meninão, né? Ele realmente, ele queria ficar ali, se ele pudesse, ele nem ia trabalhar, ele ficava comigo 24 horas, não, eu cuido de você. E eu falava pra ele, não dá, ninguém vive de amor, cara, você tem que trabalhar. E eu sempre fui muito responsável, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Né? Com 10 eu já cuidava de 2 crianças em casa de família. Então, na minha cabeça, esse negócio de não trabalhar, isso não cabia. Né? Então, foi a primeira obediência, então. Por quê? A sua história foi movida por muitas obediências. Sim. Né? Então, aos 21 anos de idade, a primeira obediência. Aos 21 anos foi a primeira vez que Deus falou comigo assim, de forma explícita. Eu disse, meu Deus, realmente isso aconteceu comigo. Esse cara conhece, é Deus mesmo. Aí eu, né, liguei pro meu esposo, e aí, que na época não era esposo, era namorado. Aí contei pra ele por cima o que tinha acontecido, falei pra ele, não, vamos tentar. E aí nós começamos, né, o processo de construção da vida 2, ele veio morar comigo, eu ainda estava aguardando o divórcio, né, porque antigamente o divórcio e a separação e o divórcio não saía tão rápido. Hoje, assim, né, em menos de 1 ano você faz divórcio, separação, acho que bem menos que isso, né, até em meses. E naquela época não, você tinha que separar e depois você tinha que esperar 5 anos para sair o divórcio. Então eu era separado, mas não era divorciado. Então, tanto é que nós nos casamos na igreja, no cartório mesmo, depois de 5 anos que a gente já morava junto, né.
E aí nós começamos esse processo. O Ricardo extremamente imaturo, eu também. O Ricardo veio de uma família muito disfuncional. A mãe era, segundo os familiares contam, era prostituta, o pai era alcoólatra. A mãe escondeu a gravidez até o último. Ele nasceu com pé congênito, doaram ele para a prima. A prima adotou junto com uma outra pessoa. Com uns 11 anos de idade, ela se envolveu com outra pessoa. O Ricardo foi morar na rua. Nossa. Então ele ficou 4 anos, dos 11 até os 15 anos de idade, na rua, literalmente na rua, tomando banho no chafariz da Praça da Sé. E a de contrapartida, Deus une com uma pessoa que tinha vindo já de uma rejeição absurda do pai, e que na minha cabeça, homem não me contribuía em absolutamente nada, então eu tinha que viver a minha própria vida, era eu por mim mesma, né? E aí une essas duas pessoas, que pra mim era completamente incabível, né? Sim. Ou seja, não tinha perspectiva de futuro, né? Não qualquer um que olhasse, as pessoas diziam assim, a família dele, a minha, os amigos, isso aí não vai durar um ano. Imagina. Vai durar um ano. E eu pensava assim, bom, às vezes nem eu sei se isso aqui vai durar, mas eu sempre fui muito tinhosa nesse sentido. Se eu tomo uma decisão, Rafa, eu tomo realmente. Ninguém me faz retroceder. Eu sempre fui muito decidida nesse sentido. Então, já casada e tive meu filho, né? Depois que nós estávamos juntos, a minha filha tinha 2 anos e pouco, nasceu meu filho, o Matheus, né? Nós temos um filho nesse interior aí. E aí foi quando começou